Boa noite, tudo bem com vocês? Desculpa aí porque eu tô meio perdido. Tem gente lá na igreja que ri de mim, mas eu sou pastor há 30 anos. Vocês acreditam que eu fico gelado toda vez que eu ainda vou falar ainda? Fico com a mão suada, gelado? Então, assim, eu acho que isso é um pouco de temor e um pouco mesmo da minha timidez. Aí o povo da igreja dá racha de rir lá, me fala, pastor, você é tímido. Eu sou extremamente tímido, isso aqui é um milagre. Milagre de Deus na minha vida, eu consegui fazer o que eu faço. Mas olha, o João me autorizou a falar com vocês sobre... Vocês receberam um papelzinho aí? Tá. E tem caneta também? Porque só o papelzinho sem a caneta não tem jeito para vocês, né? Então aí é hora de conversar, pede emprestar de alguém, porque esse papelzinho é o seguinte. No final, eu vou reservar um tempo para a gente responder perguntas. Então eu vou falar por um certo tempo, paro e nós vamos conversar. O que eu particularmente acho que é fantástico nós termos isso, porque aí não fica uma coisa só teórica, a gente pode ir para a prática, nós podemos responder aquilo que é importante para vocês e não o que eu vim preparado para falar. Então, só para você não se perder, escreva aí enquanto eu estou falando, veio uma dúvida, você escreve, e aí depois o pessoal que está com essa camiseta escrito We Are One vai recolher e eu começo a responder depois no final, estamos certo? Agora, vamos evitar algumas coisas? Vamos evitar de mandar recado um para o outro? Né? Não tem motivo para isso. Você quer descontar um do seu marido, aí você vai agora e faz a pergunta que ele vai, na hora que lê, vai saber que você está mandando um recado para ele ou o outro. Não precisa disso, tá? Vamos pensar o seguinte, tem coisas que são um pouco mais profundas que servem para a gente, né? E que serve para todos e que pode trazer à tona respostas do Espírito Santo de Deus para o coração de todos vocês, tá? Meu nome é Manuel, eu sou pastor de uma igreja lá em Framingham, em Massachusetts, chamada New Life. Plantei a igreja juntamente com a Ana, minha esposa, e mais 4 amigos que quiseram aventurar nesse plantio de uma nova igreja. E hoje tem lá uma comunidade que o dia que você passar por lá, vai nos visitar, vai ser um prazer te conhecer. Eu sou casado há 37 anos e alguns meses, mas na verdade a minha relação com a Ana passa de 40 anos, porque eu me casei, eu ia completar 21 anos de idade, hoje eu tenho 58, mas nós já éramos namorados há 4, quase 5. Quando eu falo 4, ela briga, fala são 5, mas não é 5 também, é 4 e um pouquinho, então está no meio do caminho. Então nós estamos juntos há 40 e poucos anos. Então eu sei de experiência própria que relação não é fácil. Por que não é fácil? Pelo próprio princípio ao qual ela se propõe. A gente pega pessoas diferentes, background diferente, formação diferente, pensa a vida de forma diferente, viemos de formatação familiar diferente, não eu e a Ana, todos nós aqui talvez, né? Uns vieram de lares extremamente amorosos, onde a discussão era algo que acontecia num ambiente de respeito, de amor, de consideração pelo outro, onde o diálogo era incentivado, e outros vieram de ambientes onde o diálogo tornava-se briga, gritos, ofensas, palavrões, onde a mulher muitas vezes ela tinha que se calar por uma subserviência ao marido, né? Eu escrevi uma pesquisa para a nossa denominação aqui, 15 anos atrás, estudando o nível de divórcio na comunidade imigrante. Minha tese de doutorado foi sobre a comunidade imigrante e como que a igreja pode interferir nos processos que podem causar cura para os imigrantes. Então, naquele processo, nós descobrimos um número enorme de divórcio entre a comunidade brasileira, que a gente chama de primeira geração, né? Aqueles imigrantes como nós, eu estou aqui nesse país há 37 anos, 36, eu tenho 37 e poucos de casado, eu vim para cá, eu não tinha um ano de casado. Então, sabe o que eu descobri naquela época? O maior número de divórcio entre a comunidade brasileira era pedido pela mulher, não era pelo homem. A separação era iniciada pela mulher. Aí eu fui pesquisar com as mulheres, por que vocês estão pedindo para, já que nós somos essa coisa tão especial do mundo assim, né? O que está incentivando vocês? Sabe o que eu descobri causa número 1? Eu adquiri independência. E eu achei muito interessante entender que na cabeça daquelas mulheres a relação era uma relação de subserviência, seja por causa da dependência financeira,
seja pelo status quo do país onde elas estavam, seja por causa da pressão familiar, a mulher vivia quase que subjugada. Quando ela entendeu hoje, e eu me lembro de várias respostas, uma mulher disse assim, eu não preciso de homem, eu preciso de companheiro. Eu trabalho, às vezes eu ganho mais do que o meu marido, então por que eu vou ficar aguentando qualquer coisa? Isso eu ouvi centenas de pessoas que eu entrevistei. O fato é de que relacionar não é fácil, mas não é fácil só no casamento. Relacionar não é fácil entre amigos. Quantos de vocês têm muitos amigos? Zygmunt Bauman fala que as pessoas que dizem que tem 5.000 amigos no Facebook, por exemplo, antes dele falecer, ele citou esse número. Ele falou, eu não entendo. Eu acho que eu sou um homem inteligente, eu não consigo ter 5 amigos. Você fala para mim que tem 5.000. Porque nós estamos substituindo a relação por uma projeção de amizade que é validada por um ok nos seus posts, na foto que você coloca. E quando a pessoa dislike a sua foto ou o que você posta, você vai e unfriend a pessoa. Então a relação tornou-se tão, e é isso que ele chama nas suas teses, né, da sociedade líquida, dos relacionamentos líquidos, não tem mais solidez, não tem mais base. Por quê? Porque relacionar pressupõe certas feridas, certos desconfortos, certas coisas que nós não estamos naturalmente predispostos a querer. Porque para se relacionar você precisa olhar nos olhos, você precisa dizer errei, você precisa dizer me perdoe, você precisa dizer te perdoo, você precisa dizer vamos tentar mais uma vez, você precisa dizer estou em processo de aprendizado, dá para ser paciente comigo, enfim, tantas coisas. Mas isso não é assim só no casamento, porque se fosse só no casamento, vamos divorciar todo mundo e vamos ser extremamente felizes relacionalmente falando. Mas não é. Por isso que o divórcio nunca foi uma solução para o problema. Nunca foi. Porque ele não soluciona o problema. Claro que soluciona, você me diz, eu separei daquele homem ou daquela mulher. E, gente, salvo situações extremas, vocês têm maturidade para entender. Não estou dizendo que ninguém deve viver subjugado, abusado. Né? Eu já fui e sou pró-família até a última célula do meu corpo, mas eu já cheguei e falei, separa. Separa, porque era uma condição de risco de vida. A mulher estava vivendo um verdadeiro cárcere doméstico. Um dia eu cheguei para visitá-la, ela com a marca assim no pescoço, falei, o que foi isso, seu pescoço, se você me permite perguntar? Ela falou, é a faca. Ontem ele colocou e apertou um pouco mais, marcou. Aí naquele dia eu disse para ela, se você não sair daqui para um protective shelter, eu vou chamar a polícia na sua casa, porque você e seu filho estão correndo risco de vida. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Mas se divórcio solucionasse os problemas, nós teríamos boas amizades, veja comigo, excelentes amizades, porque o problema era eu ter aquela mulher, ou eu ter aquele homem. Já que eu me livrei dele ou dela, eu agora tenho excelentes relacionamentos em outros níveis. Mas isso não é verdade. Nós continuamos tendo problemas com amigos, nós continuamos tendo poucos amigos, nós continuamos tendo ainda menos amigos confiáveis, gente que você pode abrir o seu coração, gente que você pode ouvir o coração deles, gente que você pode deixar o seu cartão de crédito na mão dele, gente que você pode deixar sua esposa perto dele. Pasmem vocês, igrejas. Pesquisa minha, eu gosto muito de pesquisa, e eu faço muitas informais que servem de orientação, não só para o meu ministério, mas quando eu vou falar como eu estou falando com vocês. Eu garanto que nessa igreja, embora eu conheça pouquíssimos de vocês, que aqui tem muita gente que fala, eu não deixo minha mulher perto de fulano. Tem certeza. O cara é tarado, é doido, é sei lá o que ele é. E é verdade. Você não deixa seus filhinhos dormir na casa de qualquer um. Você não deixa. Verdade ou não? Não precisa falar para mim, mas só, né? Porque às vezes o que você não deixa está do lado de cá te ouvindo falar que você não deixa. Mas não deixa. Por que você não deixa? Já que o relacionamento é tão bom. Porque não existe uma base de credibilidade para você falar, vou deixar minha menininha dormir na casa desse homem, desse irmão de igreja, e eu não vou descobrir daqui 5, 10 anos que ela foi molestada, e eu tenho que matar esse cara. Não é verdade? Então, gente, veja, o divórcio não resolve o problema relacional. Me acompanha aqui um minuto. Aliás, eu nem liguei meu timer, senão eu vou falar muito aqui. Deixa eu ligar. Não, mas deixa eu ligar, porque senão é uma vez e mais nunca aqui depois. Eu vou ler a Bíblia, tá?
Não tem, eu falo assim, eu vou botando a Bíblia no meio do que eu falo, daqui a pouco a gente lê. Para satisfazer os mais religiosos, tem que ler num determinado momento. Então veja, se resolvesse o problema relacional, a gente se separaria e a gente ia viver muito feliz. Porque agora eu tenho amigos com quem eu posso abrir meu coração, eu tenho gente que corrige os meus passos, eu tenho gente que me chama atenção, eu tenho amizades profundas, mas não acontece isso. A pessoa continua com um buraco existencial, ela acha que agora a liberdade que ela adquiriu por não ter mais a cerca do chamado casamento deu-lhe o prazer para viver, seja para ele ou para ela, mas ele vai descobrir e ela que a vida tem cercas impostas por ela própria, que fazem parte do convívio social saudável, que tem limites, que tem lugares, que tem pessoas que a gente não consegue penetrar. Então, se o divórcio não é a solução para o problema do casamento, aonde é que está o problema? E aí é o que eu gostaria de falar com vocês hoje à noite. O problema está em nós não termos compreendido a natureza de uma relação. Esse é o problema. Olha, me acompanha. Primeiro, se alguns de vocês aqui não são cristãos, deixa eu explicar por que a gente tem esse approach. Porque na minha maneira de pensar, eu sou cristão, como os outros que são cristãos, nós temos uma maneira de pensar. Qual é a nossa maneira de pensar? Que sem Cristo, nós temos uma compreensão da vida, e isso não é ofensa a você, me entenda. Sem Cristo, nós temos uma compreensão da vida que é animal. Por que ela é animal? Porque ela é instintiva. Ela é instintiva, ela é egoísta, ela é egocêntrica, ela é individualista. Porque ela faz parte da formatação natural da vida, é eu contra o mundo aí fora. Então eu tenho que me defender, não tem? Então eu vou me armar, eu vou buscar a minha proteção, eu vou buscar o meu bem, eu vou buscar o meu prazer, eu vou buscar a minha satisfação. Vocês estão vendo que tudo aponta para o indivíduo. Por isso que a Bíblia diz que a sabedoria humana ela é animal e ela é até demoníaca. E por que ela é animal e pode ser demoníaca? Porque a antítese da natureza relacional é o individualismo. Pensa comigo. Deus criou o homem para quê? Deus estava lá no céu e disse assim, não tem nada que fazer, estou aqui, estou bored. I need to find something to do. Não, eu vou criar o homem. Não, Deus criou ser para se relacionar. Já tinha animal, por que Deus não foi relacionar com o hipopótamo? Que pelo menos não responde o que ele falava. Ele chegava lá, desabafava, a hipopótama, que geralmente é o sexo que fala mais, a hipopótama ia ficar calada. Deus criou uma coisa para relação, porque Deus, a palavra que mais define Deus na Bíblia, é um prefixo na língua hebraica, é El, Elohim, o Deus que é trino. Não que ele seja três deuses, mas que ele é um que subsiste numa perfeita harmonia relacional. Então, tudo que aponta para a individualidade é anticristo e é demoníaco. Tudo que aponta para a individualidade. Eu vou dizer uma coisa para vocês que é pesada, depois você ora, pensa a respeito disso. Eu não conheço, e talvez aqui nessa igreja alguém vai me apresentar e eu gostaria muito de aprender com você. Nenhum pecado que não tenha como fim maior quebrar relacionamentos. Eu não conheço. Você pode pensar. Não existe pecado que não tenha a finalidade de quebrar relacionamentos. Com Deus ou com o próximo. Pensa e depois você me fala se tem algum. Porque quando Satanás cumpre esse propósito, ele tenta desconstruir a natureza para a qual nós fomos criados, porque a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem, segundo a semelhança de Deus, a semelhança de um Deus que é relacional. Nós fomos criados para relacionamento, queridos. Nós fomos criados para relacionamento. Você pode dizer assim, pastor, o que eu mais gosto é de ficar sozinho. Não gosto de gente. Você deve ser filho do cão, não pode, ué, porque quem vai passar a eternidade sozinho é esse bicho. É ele, porque ele é a encarnação da individualidade, o egocentrismo, do viver para si mesmo, do olhar para o próprio umbigo, de desejar só para ele. Tá, então qual que é o problema? O problema é que não entendendo que
toda a artimanha satânica é quebrar aquilo para o qual nós fomos criados, nós embarcamos na mentira satânica. Casamento é muito difícil. Gente, isso aí eu já... Vamos tirar, vira para sua mulher e diz assim, é muito difícil ficar casado com você. Mas você também vira para o marido e fala a mesma coisa. Então, chumbo trocado não dói, certo? É difícil, é difícil. Nós não estamos nisso porque é fácil. Nós estamos nisso, nem estamos nisso porque amamos. Porque eu vou te falar uma outra coisa que você pode escandalizar. Quem acha que só amor, no sentido definido pela sociedade moderna, mantém casamento, tá? É um engodo. É um engano. Que dia, e por favor, não faça nenhum tipo de reação para não causar raiva no outro. Que dia que você já não quis matar esse cônjuge seu? Fala para mim, você já nunca teve... Você fala, hoje eu mato esse negócio. Pronto. Aí. Então, por aí você já entendeu. Então não é por amor, esse amor definido socialmente. Não é por isso que nós estamos juntos. Não é por causa de sexo, porque tem uns que nem estão fazendo mais. Não tem, ué. Se aqui não tem, eu dou uma lista para você dos que eu conheço, dos lugares que eu vou, que não tem, ué. Por uma razão ou por outra. Vai desde uma enfermidade até mesmo aquilo que eu chamo nessa palestra que eu estou dando para vocês, eu chamei essa palestra uma vez de individualidade, mesmo vivendo acompanhado. Então tem gente que está com o cônjuge e o sexo nada mais é do que uma masturbação muito cara. E eu vou te explicar uma coisa, olha, me ouça. Deus não criou o sexo para me satisfazer nem para te satisfazer. Como assim? Não é para eu ter prazer? É, gente. Aliás, é muito bom. Deve causar prazer mesmo. Você deve terminar uma relação sexual e falar, nossa, eu preciso deitar, porque esse trem aqui sugou o que tinha. É isso aí. É isso aí. Mas deixa eu te falar, não é essa a razão para a qual ela foi criada. Porque sabe quem faz isso? O boi com a vaca também. O boi sobe na vaca e desce frouxo. O cabrito com a cabrita. O cachorro com a cadela. Se for por aí, nós somos então só animais que andam em pé, mais nada. Vocês estão me acompanhando? O sexo que vai te dar prazer, quer dizer, se ele cumprir o papel dele, ele vai te dar prazer, ele não foi criado para isso, ele foi criado para coroar a relação segundo o que Deus criou. Aí, o subproduto do cumprir o papel para o qual nós fomos criados é o prazer sexual. Porque o prazer pelo prazer, eu vou te explicar uma outra coisa aqui, ó. Equipara pecado com fome. Ok? Fome. Quando você está com fome, e aliás o verbo é conjugado das duas maneiras para as duas coisas. If you know what I'm saying. Né? Todo mundo é adulto. Espero que não esteja sendo gravado esse trem. Se for dita essa parte. Você está com muita fome. Você procura o que comer. Eu preciso matar minha fome. Mas vamos supor que você esteja numa restrição alimentar qualquer, você esteja numa dieta por exercício, por alvo que você quer alcançar, enfim. Mas você está numa fome tremenda, você quer saber o quê? Eu quero é matar esse negócio que está me matando. Então você come o que aparece pela frente. Porque você transferiu, veja, uma necessidade elementar, uma necessidade básica que é a fome. Você deu mais valor a essa fome do que a um princípio que estava maior, que era a sua dieta, o seu regime, o seu treinamento, seja lá o que for, ok? Então presta bem atenção. Muitos de nós estão comendo para matar essa fome em detrimento da relação. Nós estamos sacrificando a relação pelo nosso ventre, pelo nosso desejo, pela nossa satisfação. Então o sexo tornou uma maneira de matar a minha fome e a fome do meu cônjuge, em detrimento da relação. Em vez de sacrificarmos a fome pela relação, a gente sacrifica a relação para satisfazer a fome. Então o sexo entre marido e mulher pode ser pecaminoso, porque ele desconsidera a relação. Sabe o que tornou? Dois animais tendo coito, que se chama homem e mulher, tendo sexo. Gente, isso é gravíssimo. Por quê?
Porque nós temos a habilidade de transformar os princípios de Deus em preceitos. Vou explicar. O princípio é a relação. Mas para a gente fugir da compreensão do que é relação e de como estar nela, e nós vamos tentar explorar isso aqui hoje à noite, a gente transformou em regras, preceitos, e tenta cumpri-los. Nós não entendemos, por exemplo, que eu não existo para Ana para ser feliz. A felicidade vai ser o subproduto do dia que eu cumprir o meu papel em Deus para a relação que Ele me colocou. Porque Deus me colocou numa relação para ser Ele na vida da minha companheira. E Deus te criou e te colocou numa relação, mulher, para ser Cristo na vida do seu companheiro. A expressão do rosto de Cristo nesta coisa tem o meu nome e tem o seu nome. Mas aí o que nós fizemos? Ao invés de entender o princípio e lutar por ele, nós viemos para a igreja. E aí zicou tudo. Porque a igreja funciona por preceitos. Ela não quer nem saber do princípio. Ela quer saber do preceito. Porque a regra é o que fomenta a instituição que nós chamamos de nossa casa. Mas vamos ser sinceros, quantos aqui conseguem vir num culto de domingo, levantar a mão, louvar, glorificar a Deus, dar o dízimo, dar a oferta, servir em algum lugar, e na hora que entra no estacionamento, o cara entra de um lado, ela entra do outro, e os dois vão calados, sem conversar, não é só calado porque estava com vontade de ficar introspectivo, pensando no que eu vi no culto, e eu quero refletir nisso aqui, não, porque não podem ter diálogo, e vivem daquela maneira. Mas nós cumprimos a regra. Qual é a regra? Eu me comportei como um bom cristão, segundo o que a regra exige. Mas eu não tentei entender por que a relação tem que vir acima do preceito, porque ela não é um preceito, ela é um princípio. Qual o princípio? Que Deus criou o homem para ter relação com ele e uns com os outros. Então a nossa relação horizontal está quebrada pela mesma maneira ou pelo mesmo problema que está quebrando a nossa relação na vertical. O mesmo. Ah, não, mas eu não tenho sexo com meus amigos, eu tenho com essa mulher, quer dizer, eu não tenho com ela, por isso que eu estou zangado e estou querendo acabar com essa relação. Não, o problema não é o sexo, o problema é que você é um faminto que quer comer aquilo que satisfaz o seu ventre, mas que você não está disposto a abdicar da comida que tem o nome da sua mulher ou do seu marido, para manter uma relação segundo a vontade de Deus e para aquilo que Ele te chamou. Vocês estão caladinhos demais, estão me entendendo? Está provocando vocês? Não. Porque essa é a minha vontade, é de provocar vocês. Provocar não é o sentido da palavra que a gente usa. Provocar, no sentido da palavra, é chamar a vocação. Você tem uma vocação, homem, de ser parte de uma relação onde a sua companheira veja Cristo em você. E quando eu estou falando Cristo, tira o princípio da religião, que aqui é cara piega, você não pode fazer nada. Não, veja Cristo em você das formas mais elementares. Veja, o texto que eu separei para a gente ler, lá de Eclesiastes 4, começando no versículo 9, diz assim, é melhor serem dois do que um. E aí ele diz de onde vem a beleza da relação. Melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta ele. Está falando de princípios, não de preceitos, de princípios de companheirismo, de cumplicidade, de estar junto, de sacrifício. Né? Por exemplo, conheci ali o irmão que é da área de como é que fala, hein? Na minha época fala de educação física, não é nem isso mais, né? Eu estou velho mesmo. Hoje em dia faz o quê? É de educação física? É? Bom, então, por exemplo, você está correndo com alguém, a pessoa torce o pé, você vai embora e larga ele para trás? Não, você fica. Ainda que aquilo sacrifique a sua corrida, o seu exercício, o prazer que você ia ter, mas o que é o prazer? O prazer é estar juntos. Então a Bíblia diz, melhor é serem dois do que um, porque se um cair sozinho, quem vai levantá-lo? Né? Se um cair e tem companheiro, o outro ajuda. Melhor é serem dois do que um, porque quando eles dormirem juntos numa noite fria, um aquece o outro. Fala da intimidade, fala da entrega, fala do potencial que nós temos de transformar a vida do outro somente com a nossa presença. Você já parou para pensar isso? Só com a sua presença. Melhor é serem dois do que serem um,
Porque se o inimigo vier pelejar contra um só, é mais fácil vencer. No entanto, se o inimigo peleja contra dois, é mais difícil. E aí ele diz assim, o cordão... Aí ele fala também que é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga para o seu salário. Né? Fala desse senso comunitário que nós deveríamos ter e muitas vezes não temos, e fala que o cordão de 3 dobras não se rebenta com tanta facilidade, entendendo que essa terceira dobra é Cristo nas nossas vidas. Então o seu problema conjugal, ele tem nome assim, ele tem sexo, ele tem brutalidade, ele tem falta de diálogo, ele tem a pessoa não quer me incluir, mas o seu problema conjugal não é isto. Isso são efeitos colaterais. Eu não sei se eu tenho liberdade para falar com vocês assim, se não tiver também, a última vez que vocês me chamam e está tudo resolvido, está tudo bem. Mas vamos pensar uma coisa aqui, gente. Numa relação normal, que pressupõe amor, que pressupõe entrega, que pressupõe cuidado, ok? Um dos dois sofreu alguma coisa e o sexo não vai mais fazer parte daquela relação. O que nós vamos fazer com o outro? O que nós vamos fazer com o outro? Vocês não têm coragem de responder, porque você já sabe que você vai mentir. A grande maioria de nós. Porque a gente pensa assim, não presta para sexo, não tem mais casamento aí. Ora, então o nosso casamento, e eu não estou desfazendo o sexo, veja, eu acho que vai ser o maior sacrifício que um de vocês pode fazer se tiver que conviver com o outro com a total abstinência do sexo por uma razão. Mas se é o sexo que valida o casamento, nós não temos relação. Nós temos um parceiro para transar. Aí o dia que ele não presta, o que a gente faz? Arruma outro. E o dia que o outro não prestar, ou que não for bom, que não tiver o desempenho que a gente imagina que deve ter, a gente substitui. Então os casamentos ficaram substituíveis. Não é por outro problema, é porque nós já contemplamos uma coisa que eu quero te explicar. Individualidade. Só que a individualidade é a antítese da relação, porque ninguém pode ser, não deveria, e é isso que está acontecendo, ninguém pode ser individual numa relação. Então, o problema conjugal que a gente coloca o rótulo de sexo, de brutalidade, de falta de diálogo, nada mais é de que um de vocês escolheu, ou os dois escolheram, ser individual mesmo estando casados. Ser individual. O que é ser individual? Todas as vezes que eu e você, numa relação, buscamos a nossa satisfação, nós estamos buscando a individualidade. Todas as vezes que numa relação, eu e você buscamos o nosso bem-estar, nós estamos sendo individualistas. A minha vitória, eu sair lá na frente assim, isso aqui tem que operar para mim, seja para mim homem, para mim mulher, nós estamos buscando a individualidade, e a busca da individualidade, por si só, destrói a relação. Então nós somos dois seres individualistas, tentando encontrar, presta bem atenção nisso aqui, queridos, dois seres individualistas tentando encontrar um acordo existencial, que inclua o sexo, que inclua os meninos, se tiver, que inclua as finanças, que inclua aquilo. Mas nós estamos tentando encontrar solução para algo que na natureza não existe. Porque na relação não são mais dois, agora são um. Porque a Bíblia diz assim, que aquilo que Deus fez que o homem não deve separar, porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e juntamente com a sua mulher, e aqui me permitam mudar o versículo, a sua mulher com o seu marido, e os dois se tornarão o quê? Então se é uma só de dois, a individualidade é aquilo que aparece na carta escrita à igreja em Filipenses, o termo grego katatorgatas, que significa cortar com uma faca mal afiada e separar, estraga. Não existe individualidade na relação. Ou na relação a gente pensa nela acima da gente, ou não é relação. Por isso que se o outro fica impossibilitado do sexo, eu tenho que pensar na relação e não em mim. Como é que você vai viver? Sei lá, você toma banho gelado, você
castra você, eu não sei o que você faz. O problema é o problema para resolver. E orar para isso não acontecer com a gente. Mas o ponto é, eu tenho que estar disposto a sacrificar qualquer coisa pela relação, porque a relação é superior ao indivíduo chamado Manuel. Você pode dizer, de onde você tirou essa ideia, pastor? Bíblica? Bíblica. Jesus Cristo nos instruiu a amar as nossas esposas da mesma maneira que ele amou a igreja. Como é que ele amou a igreja? Morrendo por ela. Então, relacionar é sacrificial desde o primeiro momento. E eu tento traduzir isso para vocês. Vamos usar os exemplos que eu dei. Você veio de uma família que valoriza o diálogo. A sua companheira veio de uma família que era tudo resolvido à base dos gritos. Você tem que sacrificar para poder encontrar uma maneira de que isso se resolva. Concordam comigo? Você veio de uma família onde tem muito amor. O outro veio de uma família que ninguém se tocava. Você tem que sacrificar. Você sabe que às vezes você está certo, seja o homem, seja a mulher. E que o outro, por uma razão, errou. Mas você tem que sacrificar. Então, enquanto a relação não for superior, queridos, e aqui eu acho que a igreja fez um desfavor, porque a gente diz que a relação é superior, até que. Então nós estamos todo mundo procurando uma maneira de ser validado pela igreja para a gente poder largar desse negócio. Quantas pessoas na minha vida pastoral me procuraram e falaram, pastor, aconteceu isso, agora eu tenho motivo, não tem? Eu falo, para quê? Para largar. Eu falo, não. Mas como a Bíblia diz que tem? Fala, aquilo tem lá para gente que é filho do capeta, igual você está querendo ser. Não está lá para os filhos de Deus. Os filhos de Deus não veem no preceito algo superior ao princípio. E vocês sabem muito bem, invocando aqui uma coisa que é até uma brincadeira, que se divórcio resolvesse problema, a próxima pessoa com quem o outro casou, daria tudo certinho. E é assim? Não. O cara fala, rapaz do céu, se eu soubesse que ia ter esse problema aqui, não tinha largado. Pois é, deixa ele ir. Muda os problemas, gente? Não. Irmãos, eu já, durante esses anos, tinha dia de eu aconselhar 5, 6 pessoas por dia. Porque durante muito tempo eu trabalhei com um trabalho sistêmico de família. E muitas vezes vinham mulheres. Uma saía, entrava a outra, eu falava assim, irmã, prima primeira, filha do pai que teve uma... É igual, e os homens também. Porque o problema não é o problema. O problema é que nós não entendemos a razão para o qual Deus nos criou ser relacional. Veja, e eu estou terminando a minha parte para a gente começar a conversar em conjunto. Qual é a metáfora bíblica para nós conhecermos a Deus? Nisto conhecerão que sois meus discípulos. Se vocês... O que diz o texto bíblico? Gente, Bíblia? Alguém conhece Bíblia? Sabe do que eu estou falando? Não. Se vocês se amarem uns aos outros. Qual foi a forma que Deus resolveu se revelar à sua noiva, o povo dele? O marido, o noivo e a noiva. A igreja, nós não dizemos que a igreja é a noiva de Cristo. E o Senhor Jesus é o noivo. Tudo ligado a uma relação. E quando Satanás conseguiu fazer com que Eva, influenciada por ele, pecasse, e Adão fosse no mesmo trieiro e cometesse o mesmo erro, a intenção de Satanás não era o erro pelo erro. Gente, Satanás não está nem aí que tipo de pecado você comete. Você acredita nisso? O que ele está interessado é saber que esse pecado vai quebrar relacionamento, seu com Deus e seu com os outros. Se é por causa de adultério, se é porque você matou, se é porque você mentiu, se é porque você xingou, se é porque você ficou bravo, isso é secundário. Primário é, ele conseguiu fazer você pensar que você é mais importante do que a relação e com isso separou vocês. O que ele diz para Eva? O que ele diz para Eva? Eu não sei se você já leu o texto do Gênesis com atenção. Satanás é o pai da mentira. Mas tem um lugar que ele falou a verdade, foi lá. Leia o texto. Ele diz assim,
não foi isso que o Senhor Deus te disse? Que de toda a árvore do jardim poderia comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal? Ou seja, ele falou o que Deus tinha falado. Eva é que foi interpretar de outra maneira e foi comer do fruto. Mas o interessante ali para mim é na hora que Deus começa a conversar com eles, que Deus vem, relacionamento, gente. Deus vem procurar Adão, Adão se esconde. Gênesis capítulo de número 3. Deus vem procurar Adão, Adão se esconde. Deus pergunta para ele onde é que ele está. Ele não fala. Aquele diálogo, para mim, é um dos diálogos que mais refletem a natureza do ser humano. Você vai encontrar algumas coisas ali que é comum de casamento. Você já viu assim, você chega para sua mulher ou para seu marido e fala, meu bem, tal coisa. Aí ele responde ou ela responde de uma outra coisa. Não sei se isso acontece na sua casa. Lá em casa tem hora que eu falo assim, Ana, você escutou o que eu perguntei? Eu não perguntei isso. Normal. Gente, não manifesta alto não, tá? É só retórico. Deus fala assim, Adão, onde é que você estava? Ele falou assim, eu tive medo. A primeira resposta dele é essa, tive medo. Deus não perguntou se está com medo? Não. Perguntou onde é que ele estava. Em vez de falar, está atrás da moita ali, ó, escondido. Primeiro ele fala, eu tive medo. Depois ele diz o porquê do medo, porque eu estava nu. Ué, mas você está nu desde o dia que eu te criei, só agora que você entendeu isso? Você está nu o tempo inteiro. A partir do momento que o homem buscou a individualidade, a relação deixa de ter a pureza que ela tinha. E isso acontece no seu casamento, nas suas amizades. Por que nós não temos bons amigos mais hoje? Porque está todo mundo buscando a sua individualidade. Você não arca com a sua palavra se ela for te prejudicar, porque afinal de contas eu tenho que me defender. Afinal de contas eu tenho que sair melhor, eu tenho que sair bem. Então você sacrifica a relação pela fome. Onde é que você estava? Tive medo e me escondi. Mas por que você escondeu? Porque eu estava pelado, nu. Mas quem te falou que você estava nu? Pois é, aconteceu um episódio aqui que o senhor não está muito bem sabendo. O que aconteceu? A mulher que o senhor me deu. Engraçado, quando Deus fala assim para ele, você comeu da fruta que eu falei que não era para comer? É outra pergunta sem a resposta. Ele não diz, comi ou não comi. Eu gosto de pensar a Bíblia de forma lúdica, eu fui professor durante muitos anos, então é uma forma que me ajuda. Se eu fosse Deus, eu falava, não, para. Eu perguntei se você comeu a bendita da fruta ou não, responde sim ou não. Você comeu da fruta? Pois é, a mulher que o senhor me deu, mas nem tinha falado nada de mulher. Porque nos nossos relacionamentos, quando a gente começa a privar a individualidade, presta bem atenção no que acontece. A gente começa a ser gente das trevas, das sombras. Não existe transparência. Vou te dar um exemplo. Quantos casais hoje têm uma senha nesse aparelho que o parceiro não pode ter? Quantos? Porque na relação a pessoa está privando a individualidade. E tem gente que diz assim, não, mas é porque meu telefone é meu objeto de trabalho. O meu, literalmente, é. O que eu digo para a Ana? E meus filhos? E a minha secretária tem a minha senha do telefone. E quando eu vou ao banheiro no escritório da igreja, eu largo lá em cima. E eu digo para ela, ó, se tocar, atende. Se você quiser, ela que cuida das minhas redes sociais, se você quiser postar alguma coisa, a senha é tal, pode pegar e abrir. Porque todas as vezes, então o que eu digo para a Ana, minha esposa, por exemplo, eu falo, meu bem, não que ela pegue para olhar, mas pode olhar o que você quiser. Só que aquilo que não for, que for mera curiosidade, não mexe, porque às vezes eu vou perder uma mensagem. Entende o que eu estou dizendo? Quando nós não privamos a relação acima da individualidade, a gente começa a ter segredos. Começa a ter segredo, presta atenção, você pode pensar. O que te levou a gerar os segredos que hoje você tem na sua relação é porque em algum momento você tirou o olho da relação e você botou em você. Ah, eu preciso ter prazer. Mas para eu ter prazer, que não inclui a relação, então eu tenho que ter alguma coisa aqui minha. Eu preciso fazer isso aqui. Mas para eu fazer isso aqui, a relação não pode saber, então eu tenho que ter segredos. Ambos. Então eu conheço casais que um não tem a senha do telefone do outro, do computador do outro. Eu trabalho com finanças há 30 anos, eu sou consultor financeiro de empresas há 30 anos. Eu conheço homens que se ele cair morto, a mulher dele não sabe cadê um centavo. Não tem transparência. Mas bem, é isso aqui, ó, nossas finanças são isso. Eu estou usando esses exemplos para vocês entenderem que isso vem lá do jardim.
quando o homem quebrou o princípio da relação ser a essência máxima da criação, ele desenvolveu mecanismos de fuga. Um deles esse. Nós não tratamos mais diretamente os problemas. Deus pergunta, você comeu da fruta? Ele falou, pois é, foi a mulher, ó. Mas eu não perguntei se você comeu a mulher, não, estou perguntando se você comeu a fruta. Aí a mulher vem e fala assim, você deu a fruta para ele? Ele falou assim, foi o Satanás, foi a serpente. Gente, essa transferência, por quê? Porque não existe mais luz. E a Bíblia diz assim, se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, um dos grandes empecilhos para a nossa comunhão autêntica no casamento é bater luz. É ter transparência. Adão, lá no céu eu quero perguntar isso para Adão. Adão, primeiro eu tenho uma tese, as mulheres me perdoem. Eu acho que Eva infernizou Adão até ele comer a fruta. Não, eu tenho uma tese, nada de demérito para as mulheres, mas conhecendo. Eu vou contar uma coisa para vocês, assim, mim e da Ana, nosso. Eu sou apaixonado com Giló. Mas pensa num cara apaixonado. Apaixonado. Não, e é interessante minha relação com esse vegetal. Porque eu odiava. E aí um dia eu fui num lugar muito remoto e peguei uma malária de quase morrer. Fiquei assim, 30 dias entre a vida e a morte. Aí o médico que estava cuidando de mim, disse assim, quando você... Quase que ele falou, se você não morrer, mas quando você sair dessa, vai te dar um desejo de comer coisa amarga que você não tem ideia. Nós devíamos ter, naquela época, eu e Ana, uns 6 a 8 anos de casado. Ela fazia jiló, ela fazia numa vasilhinha pequena, era só para ela. Eu detestava até o cheiro daquele negócio. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava deitado, fraco, magérrimo. Eu virei para ela e falei assim, tem jiló aqui em casa? Ela falou assim, tem. Eu falei, faz lá. Ela falou, para quem? Eu falei, eu quero comer. Ela falou, como você vai comer? Daquele dia em diante virou assim uma tara, literalmente. Eu como jiló cru, eu como picadinho, eu como cozido, eu como... Mas anyways, o negócio do jiló. Aí, um dia eu estava eu ia fazer um treinamento e falei, eu não vou comer arroz branco por um determinado tempo, parte de um treinamento que eu queria fazer. Aí, disse para ela, meu bem, só para você saber, conta só com você e o Pedro e a Sara aí para o arroz, eu não vou comer. Para ajudar ela na quantidade e tal. Gente, por 30 dias, a Ana me atormentava. Todo dia para comer arroz. Um dia ela me ligou, eu estava vindo para casa, ela falou assim, sabe o que eu fiz? Falei, não, Ana, eu sou pastor, não sou raizeiro. Ela falou, fiz jiló. Falei, que legal. Mas você vai comer jiló sem arroz? Esse dia foi o Falei, Ana, você está vendo o que você está fazendo? Falei, eu vou comer arroz. E eu cheguei em casa, pus meu prato. Pus jiló. Ela falou, eu não acredito que você vai comer. Jiló e arroz vão juntos. Então minha tese, daí, que lá no jardim, isso é minha cena. Eva chegou e falou assim, Adão, a fruta aí, ó. Aí Adão falou assim, a fruta que Deus falou pra gente não comer. Ela falou, será? Vamos provar esse negócio, vai ser bom. E eu acho que Adão resistiu até o momento que... Ei, a mulher sabe fazer isso, não sabe? Você vai me deixar comer isso aqui sozinha? Você não é parceiro? Nós não estamos juntos nesse negócio? Aí Adão falou, quer saber? Parte esse trem, vamos comer essa desgraça de uma vez, acaba com isso. Foi assim que o negócio aconteceu. Eu tenho essa tese. Não está na Bíblia, mas baseado nas experiências de 40 anos, eu tenho certeza que é isso que aconteceu lá. Então, irmãos, todo o nosso problema, eu acho que eu já passei do meu tempo um pouco, né? Aguenta mais 5 minutinhos? E a gente começa a conversar. Todos os nossos problemas são oriundos dessa busca, intencional ou não, pela nossa individualidade. Então, Adão se escondeu, porque a quebra da relação gerou nele agora um processo que ele não conhecia antes. Pensa na nudez, ele não tinha noção do que era estar nu. Mas quando ele priorizou o seu ventre, ele tomou o conceito de que a falta de vestimento o envergonharia diante de Deus. Vocês estão notando como é que começa a quebrar o relacionamento a partir da busca da individualidade. Ele queria comer a fruta, afinal de contas ele ia ficar livre daquele tormento daquela mulher, ué. Ficava em cima dele para comer a fruta, comia esse negócio, acabou isso. Priorizou sua fome pela relação. Ele quebrou a relação
para satisfazer sua individualidade. Só que fica pior, porque quando Deus vem e começa a conversar com ele e com a mulher, aí, queridos, vira um contra o outro. Ele fala que é a mulher fala que é a serpente, e eles só não falam. Mas eu tenho certeza que se eles pudessem, eles tinham feito. O problema tudo é do Senhor, ué. Por que o Senhor criou essa planta? Por que o Senhor deu essa ordem? Porque a ordem de Deus não era um empecilho para a planta, é para ensinar o homem que a relação é superior a qualquer prazer individual. E isso, queridos, vale para o casamento, vale para a igreja. Quais são nossas brigas como comunidade? Aqui nós somos uma igreja, mas põe isso aqui fosse um Rotary Club, por exemplo. Quais são as nossas brigas? É porque alguém tem uma agenda individual que não considera que a relação é maior do que o benefício próprio. Então ele rouba, ele pisa, ele engana, ele mente, ele trapaceia, ele puxa o tapete, porque afinal de contas eu tenho que me proteger. Então nós temos muitos casamentos que são adultérios, abertos. Porque a gente usa o sexo como moeda de troca, a gente usa o dinheiro como moeda de compra do outro, a gente usa o poder que ocupamos na relação como forma de subjugar o outro a viver algo que não existe. Eu largo, hein? Eu largo. Não muda não pra você ver se um dia eu anoiteço ou não amanheço aqui nessa casa. Você vai ver, só estou esperando esses meninos crescerem. Deixa esses meninos chegar na idade que não precisa mais da gente, você vai ver o pé na bunda. Vocês estão em adultério. Porque o adultério não é dormir com a mulher que não é minha. Ou você dormir com um homem ou com a mulher que não é sua. Não é isso, gente. Isso é, novamente, nós transformamos princípios em preceitos. O adultério, e eu não estou dizendo que a Bíblia não diz que cobiçar a mulher, o homem do outro não é adultério. Vocês são maduros para entender. Isso é o preceito, mas o princípio é que a fidelidade relacional é o que valida tudo que a gente faz, inclusive se for sexo, inclusive se for dinheiro, inclusive se for ganho, inclusive se for troca de cuidado, de carinho, de ajuda. Então tem marido e mulher que poderia necessariamente, simplesmente estar com uma prostituta na rua, que ele não estaria fazendo nada diferente do que ele faz na casa dele. Só que ele faz com uma pessoa que ele obteve um contrato de convivência. Porque se o papel fosse o que validasse a relação, então nós estamos todo mundo aqui cometendo os erros grotescos. Você tem que aprender a sacrificar o seu apetite pela relação. Porque a relação é maior. Então, quando você é tentado, e você é tentado, porque faz parte de uma coisa chamada vida. Você está com fome e quer comer isso. Mas você diz, eu tenho uma relação para sustentar. Eu tenho algo que é maior do que o meu apetite. O meu apetite está forte agora. Mas ele vai passar. Eu vou subjugá-lo. Por isso que o jejum, que deveria ser um mecanismo de nos ensinar a controlar esse apetite descontrolado, tornou-se mecanismo de fazer Deus fazer o que ele não quer fazer. Porque eu faço, eu vou jejuar para ver se Deus faz. Ou quer dizer, se você tiver barriga cheia, Deus não pode fazer, não? Deus é masoquista, fala assim, enquanto você tiver barriguinha cheia, não dou, não. Fica com fome aí. O princípio, irmãos, volta para o princípio. Deus te criou para ter relação com Ele. Deus te criou para ter relação com outros. E num desses outros tem o seu marido e tem a sua mulher. Então você não vai aprender aqui, ó, porque eu acho isso um besterol, eu também fiz, me arrependo de ter feito. Eu fazia encontro de casais quando eu era recém-instalado como pastor. Gente, pega sua mulher, vai para o restaurante, sabe aquelas besterol? Vai para o teatro, dá flor. Não que isso seja besteira, mas é besteira a gente achar que isso vai corrigir casamento. Porque, aí eu volto no início da minha fala, nós, como cristãos, entendemos que nenhum ser humano é capaz de entender a real natureza de uma relação se ele não for iluminado pelo Espírito Santo de Deus. E ele só vai ser iluminado se ele for para a cruz. Ou seja, no lugar de morte, você encontra a vida para se relacionar com aqueles que Deus colocar no seu caminho. Marido, mulher, amigos, pastor e ovelha, colegas de trabalho, sócios, enfim. Então nós temos uma carência imensa hoje, inclusive nos relacionamentos, da gente voltar a dizer o seguinte, minha relação é superior a qualquer fome que vem em mim.
Por isso que tem gente vivendo assim. Hoje eu saio, o que que eu como? Comida italiana, portuguesa. Tem gente que a vida está assim, direcionada pelos apetites da carne. Então eu não preciso ter relação, eu como aquilo que me der fome no dia, sem parâmetro. E por me dar fome no dia, eu consumo pessoas, eu consumo bens, eu vou consumindo tudo. Porque não existe mais valor relacional, só existe valor do meu apetite. Desde que eu esteja satisfeito, o outro, desculpa a expressão, que se dane. Então aí, se o outro é apenas um mero acessório ao meu bem-estar, por que eu tenho que me sacrificar para dar carinho? Se o outro é um mero acessório para o meu prazer, por que eu tenho que me sacrificar com ouvir? Por que eu tenho que me sacrificar com considerar? Por que eu tenho que me sacrificar com tentar 2, 10, 30, 50 vezes? Por quê? Não. Aí agora você está entendendo por que de onde vêm os nossos problemas. Conseguiram me entender? Então, vamos trabalhar isso aqui em alguns minutos que eles disserem ali que a gente tem, nas suas perguntas. Eu não sei se está no papel lá ou... E mesmo se você quiser, enquanto eles estão recolhendo, você quer fazer alguma pergunta? Aqui nós estamos em família, você pode... Pois não. Posso ficar em pé, tá bom. Obrigado. Vai lá, meu irmão. Check. Pode, do jeito que você escolher. É só enquanto ele recolhe, porque aí a gente não vai perdendo tempo. Oi. Primeiro eu queria falar que a minha mulher não é nada disso, ela é boazinha. Pastor, obrigado pela tua palavra. Prazer ter o senhor aqui, realmente muito edificante. Eu queria perguntar o seguinte. Deus só veio depois que Adão comeu. Ele não veio quando Eva comeu. Ele só veio depois que Adão comeu. Toda vez que eu vejo essa passagem, eu fico pensando no papel do homem cristão em conduzir a sua esposa nos caminhos do Senhor. Então eu queria que o senhor, dentro desse contexto, comentasse o papel do marido nesse relacionamento e a responsabilidade, se ela é exatamente maior que a da mulher, se são responsabilidades iguais, em conduzir a tua esposa e aí, por consequência, a sua família, mas principalmente quando nós estamos falando de casais, as suas esposas no caminho do Senhor. Eu acho que você está certo no que você falou. Eu acho que uma das maiores crises que nós temos hoje na igreja é a falta de homem cristão. Nós temos muitos homens religiosos capazes de matar pela religião. E tem um texto, deixa eu me lembrar onde é que ele está, no livro do profeta Jeremias, e eu digo para vocês, Deus deu uma profecia, lá chama deusa da terra. As mulheres estavam sacrificando para uma entidade chamada acho que é a deusa da terra que aparece lá no texto. E aí o profeta vem e traz uma severa e pesada repreensão. Se não me falha a memória, está lá para o capítulo 8, 9, por aí. Aí lá na frente, quando vem a punição, as mulheres dizem assim, tá certo, nós erramos, mas onde estavam os nossos maridos quando nós sacrificávamos para a deusa da terra? Ou seja, os homens estavam vendo e faziam vista grossa. Quando eu digo que há uma carência de homem, é porque o papel do homem é o papel de farol, é o papel de sacerdote. Eu não queria usar essas palavras muito da igreja, porque se nós temos alguém aqui que não caminha com a igreja, ele não vai entender. O papel do homem não é o de mandar, o papel do homem é de cuidar, o papel do homem é o de amar, assim, a ponto de dar a própria vida, de dar direção, de dar norte. Nós temos homens bananas hoje para tudo quanto é lado, e ele acha que não ser banana é ele ser bravo, não é isso. Meu bem, é 10, 14? Aí, obrigado, pastor. Meu bem, esse caminho aqui não está correto. Cadê a sobriedade masculina no lar, para os filhos, para a mulher? Não é pegar na mão e levar para a igreja. Levar para a igreja tem que ter uma consequência de uma vida sacerdotal.
E ser sacerdote não é ser mais crente, nem servir mais tempo na igreja, é viver mais a vida de Cristo em todo lugar que você está. Por exemplo, uma vez eu estava fazendo uma palestra assim, e perguntei para as mulheres, porque nós separamos homens e mulheres para não dar briga. E eu falei assim, quantas de vocês, quando tem uma necessidade, o primeiro homem que você pensa em pedir para pôr a mão na sua cabeça e orar é o seu marido? Levanta a mão para mim. Gente, se eu fosse marido de uma mulher daquela, eu enfiava a cabeça no chão. Porque se eu souber que a Ana pensa num outro homem para pôr a mão na cabeça dela e orar por ela antes de mim, eu fracassei. E eu não estou dizendo isso porque eu sou pastor, não. Podia ser, em termos eclesiásticos, nada. Mas minha mulher tinha que falar, tem um homem aqui em casa que teme a Deus. Se eu vou pedir alguém para pôr a mão na minha cabeça, o primeiro é ele, eu conheço ele. Eu nunca contei isso assim lá quando eu estive com vocês da outra vez. E é uma coisa que eu escolho muitos ambientes para eu contar, porque às vezes as pessoas não entendem. Eu não me tornei pastor por amar ser pastor. Aliás, eu detestava esse negócio. Porque eu conheço crente, eu sou crente há muitos anos aí. Eu conheço a mim e conheço os outros. Eu conheço a cobrança. Nossa, eu queria jogar uma bomba em igreja. Mas aí um dia, a Sara era pequenininha e o Pedro era nenenzinho, Sérgio. Eu falei assim para Ana, eu conhecia a pastorada da minha região porque eu era professor. Eu fui professor da maioria das pessoas que hoje são pastores na região que eu moro. Falei para Ana, eu não tenho coragem de deixar um homem ou uma mulher dessa cuidar dos nossos filhos. Eu me tornei pastor pela Sara e pelo Pedro. Se eu falar assim, Deus apareceu, não. Foi uma coisa racional. Eu falei, Deus, eu vou ser pastor da Sara e do Pedro. Porque o dia que eles me virem lá, eles vão ver o mesmo homem aqui, eles vão ver o mesmo homem ali. E hoje a Sara e o Pedro estão adultos, eu cumpri meu papel. Porque eu fui pastor pelos meus filhos, por mais ninguém. Para que eu, se Deus me concedesse essa graça, ensinasse eles a amar Jesus. Ensinasse eles a ser correto. E esses dias para trás, no meu aniversário, dia 16 de dezembro, eu já estou aceitando presente antecipado, né? Se você quiser. O Pedro foi falar uma coisa para mim, ele falou assim, pai, eu quase morri esse dia. Ele falou assim, pai, se eu não der certo, como homem, como marido, como cristão, você pode ter certeza que não é sua culpa. Porque exemplo eu tive. E eu queria dizer que você cumpriu o seu papel. Pronto, gente, acabou. Vamos embora para casa. Não precisa mais. Então, realmente, homens, seja só Cristo nessa relação. Só isso. Desculpa. A outra pergunta aqui, está no papel, ela vai fazer ao vivo também. Vamos lá. Agora a revanche. Biblicamente, o que quer dizer a mulher ser submissa? Eu sabia que vinha. Você esperou o tempo inteiro para poder fazer, né? Novamente, nós transformamos o princípio em preceito. Nós queremos saber até onde que eu piso, onde que eu não piso, onde é que é abuso, onde é que não é. Né? Não que você queira saber, eu acho que quer também, mas não, né, para ser politicamente correto, que eu estou na sua casa. Irmãos, submissão não é subserviência. Existe uma hierarquia que não é uma hierarquia de poder, é uma hierarquia de chamado. Esse que é o ponto. Não é hierarquia de poder. Eu não mando mais do que a Ana. Eu simplesmente fui chamado para fazer algumas coisas e a Ana outras. Agora eu troco anytime com a Ana se ela quiser. Porque em cima de mim tem muito mais peso do que ela. Porque eu tenho que amá-la igual Jesus amou a igreja. E ela, a única coisa que ela tem que ser é ser submissa, seja lá qual for a interpretação desse negócio. Eu troco. Porque primeiro, numa relação de compreensão de papéis, qualquer imposição não é peso, é compreensão. Então, por exemplo, não é assim, eu decido ir para cá, mas tem um buraco ali, a mulher está vendo, porque a mulher tem umas percepções, parece que Deus cochicha no ouvido dela, não tem? Vamos dar o braço a torcer. Você já viu quando a mulher fala assim, meu bem, aquele amigo seu, Aí você fala assim, mas já vem você de novo, você é implicante com tu quando é amigo meu, você não gosta. É ou não é, gente? E o cara lá na frente revela que é um picareta, que é um pilantra. Porque tem umas coisas,
Tem muita coisa que é língua grande mesmo de mulher, mas tem muita coisa que Deus cochicha aqui, ó. Então veja, a submissão. Tem um buraco ali, eu falo, eu sou um homem, vamos pra cá. Eu vejo o buraco. Olha o buraco ali, ó. Não, mas é pra cá, sou um homem, me segue. Não, eu te sigo até a beirada do buraco aí. Vou cair, não. Isso é insubmissão? Não, isso é clareza. Isso é lucidez. E isso é, por parte do homem, um torpor. Porque ele está achando que o processo hierárquico, que não é processo de poder, é processo de chamado, tornou ele um déspota, um louco. Rapidinho, você levantou a mão aí. Pois é, agora veja. Deixa eu aproveitar a carona no que você falou do pau mandado aí, porque nós estamos vivendo uma crise seríssima. Não, e você tocou num assunto importante. Vocês já pararam... Vamos pensar uma coisa. As mulheres estão se sobressaindo muito mais do que os homens. Por quê, gente? Ah, pastor, você tá... É competição? Não, presta atenção. Eu falo para muitos, na área de finanças, para muitos jovens. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu fico com vergonha dos homens. Os meninos estão com 26 anos de idade, uns passa-quatro. As meninas com 20 já sabem o que quer, já está trabalhando, já tem um dinheirinho juntado, já está fazendo investimento, já está comprando uma coisinha. Os meninos estão brincando de videogame. Querendo nem saber o que está acontecendo no mundo, vira homem, pelo amor de Deus. Entende? Então, você está certo. Isso não é ser, a expressão, né? Eu entendi o que você quer dizer, mas parece que nós estamos num processo de decadência da masculinidade, que não é, novamente, ser macho no sentido do sexo, é ser homem, gente. Homem que os outros olhem e falam, posso confiar. Homens que tenham uma palavra. Homem que o filho olhe e admire. Homem que a mulher olhe e fique tranquila. Vocês sabiam, amanhã eu vou falar sobre finanças de manhã, né? O que me pediram. Vocês sabiam que uma das causas mais adoecedoras no casamento é a insegurança que as mulheres têm, silenciosa, por causa dos seus maridos? Porque ela nunca sabe o dia que ela vai ser despejada, o cara não paga as contas, é um irresponsável. Aí o cara fala assim, minha mulher é interesseira. Não. Sabe o que a sua mulher queria? Um dos meus melhores amigos, um dia ele, se não o meu melhor amigo, um dia ele me reclamou uma porção de coisa, eu falei, brother, você quer ver sua mulher feliz? Deixa ela saber que você aprendeu a controlar seu dinheiro. Chega para ela e diz, meu bem, olha, ganhei tanto, estamos pagando essas contas. Para de viver nesse mundo de fantasia. Porque o homem, quando tem fantasia, é um troço. O cara... Ele gosta, sei lá, de guitarra. Ele compra 15. Você vai tocar 15 guitarras? De uma vez? O seu octopus. Você vai tocar 15 guitarras? Você é um colecionador de guitarra? Então, assim, o cara sacrifica o college das crianças, o aluguel no final do mês, é um troço esquisito. Vocês sabem do que eu estou falando? Não, é só comigo que isso acontece. Então hoje, as mulheres, elas estão... E aí, mulheres, por favor, me ouçam. Eu acho que as mulheres estão muito mais adoecidas do que os homens. Por quê? O pau mandado não é o chamado delas. E eu morro de dó, gente, porque não é o chamado delas. Você entendeu, meu irmão? Não é o chamado. Se cada um de nós cumpríssemos o nosso papel, a gente podia ser pobre. Não é questão de ter muito ou ter pouco, mas teria paz, teria segurança, teria estabilidade emocional. Então nós estamos nos adoecendo. Aí quando a gente começa a adoecer, os efeitos colaterais da doença vêm no corpo, vêm nos desejos da sexualidade, vêm na queda de cabelo, vêm nisso, vêm naquilo. Aí a gente começa a reclamar do outro, mas o problema é que nós estamos criando. Então se a gente voltasse para a relação de forma correta, nós seríamos instrumentos de cura para o outro. Para o outro. Porque mulher sabe o que ela tem do lado dela. Tem mulher que não tem muito, mas ela fala assim, eu sei o homem que eu tenho. A palavra dele, se ele falar assim, é assim. Agora tem homem que conta um trem para mulher, ela tem que pesquisar para ver se é aquilo. Bom, gente, quem que fica seguro numa relação dessa? Aí tem gente que não sabe lidar com essa diferença e busca poder como forma de domínio. Aí é os pau mandados que você falou. Agora, nessa igreja eu garanto que tem mais mulher fazendo coisa do que homem. Vamos falar, não tem tempo. Aí ela é uma vagabunda, então? É só você que não tem tempo? Não. É porque às vezes ela prioriza e você não. É porque às vezes ela sacrifica o futebol de quarta-feira e você não.
É porque às vezes ela dorme um pouquinho menos para poder estar na cama ao lado do filho para orar com ele ou com ela, e você não. Você quer comer, assistir seu futebol e dormir, e roncar. Então não é... gente, está aumentando. Está aumentando. Se isso não... Se não tiver uma mudança nesse processo, nós vamos colher famílias destruídas. Sabe por quê? Na igreja que eu sou pastor, tem menina que eu olho, eu fico pensando assim, gente, é menina que eu vi nascer e hoje está com 20 anos de idade, eu fico pensando com quem que essa menina vai casar, com esses homens frouxos que tem aqui desse jeito. Esses meninos que não sabem diferenciar, não tem responsabilidade. E sabe de uma coisa? Pais. É você que está criando esse monstrinho. Não, pastor, mas é porque meu filho, eu não consigo. Como que não consegue? Tenta, vai, volta para o filho, começa a falar, pede ajuda, faz o que for preciso. Responsabiliza esses meninos em alguma coisa. Mães super protetoras criando bebezões que não vão casar com a mãe. Vai casar com a moça que quer um homem, não quer um nenê. Que chora e a mamãe dá mamadeira em forma de tudo quanto há. Já viu a mãe que o menino vai chegar em casa, menino grandão, 17, 18 anos de idade? Mãe, tô com fome. Eu acho que a mãe propositalmente devia falar, meu filho, tem ovo na geladeira, tem, sei lá, ali, macarrão ali e tal. Faz. Mãe, não dou conta, tá na hora de aprender, meu filho, que um dia você vai ter que fritar um ovo pro seu, né? Ou você vai ter uma mãe fritando ovo o dia inteiro. Aí ele chega pra mulher que trabalhou o dia inteiro e fala, quero ovo. Ela fala, vai botar. Vai botar um aí. É só isso que falta, né? Outra pergunta. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer fazer aqui? Não? Eu tenho uma. Sim, o egoísmo é o que destrói tudo. O que fazer então? Vamos supor que alguém estava aqui e hoje pela primeira vez está refletindo sobre o ego, sobre individualidade, né? E ele, na verdade, confessa isso, declara isso. O que fazer então? Você acha que é só uma força mental, uma boa vontade, né? Como que se luta contra a individualidade de uma forma prática, dos dois lados, porque não é só o homem, né? Sim, sim. Então, a partir disso, o que fazer então? Como é que a gente luta contra isso? Lembra que eu falei que nós não somos capazes de entender a relação à parte de Cristo. Eu penso assim. Você pode dizer, pastor, tem gente que não é cristão e tem um bom casamento. Concordo. Mas eu não posso fazer da exceção a regra. Se a única maneira de eu compreender a verdadeira relação, e eu vou dizer uma coisa para vocês, que nós estamos aqui, a maioria é crente, os que não for, gente, isso aqui é uma fábrica de doido. Eu tenho uma tese comigo, vocês vão me detestar um pouquinho por causa disso. A igreja hoje, para mim, forma mais gente doida do que qualquer outra instituição na face da terra. Porque a gente fica disfarçando. E a gente não trata os problemas. Por exemplo, a gente se ilude dizendo, vem para o culto domingo que resolve o seu problema conjugal. Não resolve. Eu estava com um grupo da minha igreja indo para um lugar semana passada e alguém perguntou uma coisa da sexualidade e eu respondi para eles o seguinte, não tem piedade religiosa que impeça um pecado da sexualidade. Eu já vi gente que 7 cultos por semana e dormia com a mulher do outro, um cada outro. Eu já vi pastor descer de pregar e estar transando com a menina da igreja. Véio. Se fosse assim, resolveria o problema. Voltando à sua pergunta, é isso. Irmãos, para tudo. Se você não conhecer Jesus de Nazaré de uma forma transformadora para você, onde ele faça você entender qual é a sua natureza e o propósito para o qual você existe, todo o resto é maquiagem, nós vamos passar. Você pode falar assim, eu não vou brigar mais, não vou brigar. Até ela falar assim, você é muito parecido com sua mãe. Aí você fala, vá as favas que eu falei, parte para a briga. Jesus, gente. Mas não é o Jesus da igreja, é o Jesus de Nazaré. Esse que nos faz ter relacionamento com ele, confrontando quem eu sou para eu me tornar mais parecido com ele a cada dia. Isso não quer dizer piedade, tipo de roupa, palavra. Não. Quer dizer que Deus vai me fazendo ter uma mudança na forma com que esse mundo que jaz numa mentalidade maligna vai perdendo o controle sobre mim e eu vou alcançando mais da natureza de Cristo em mim. Senão nós não vamos conseguir. Por isso que eu amei o dia. Rapaz, você ver o tanto que eu celebrei o dia que eu vi
a mensagem que você me mandou. Que a intenção de vocês não era vir aqui conversar sobre como que a cruz muda a mim para que eu possa mudar o meu casamento. Fantástico, gente. Vocês deram um passo assim. Se 10% de quem estiver aqui entender isso, trilhar esse caminho, que é a estrada menos escolhida, vocês não têm ideia do que pode acontecer nesse ambiente com o passar do tempo. 10% de gente que entendeu, fala, não, o negócio é o seguinte, amanhã eu vou falar sobre isso, o problema aqui sou eu, não é ela, então eu vou tratar isso diante de Deus, eu vou entender minha natureza, meu chamado, meu propósito, eu vou viver isso, custe o que custar. Vocês vão ver o que acontece aqui. Pois não, pastor. Meu amigo, na hora que der minha hora, você avisa isso? Tá. Então é a última. Tá, último. Então, se tem gente aqui que entendeu, já está há muitos anos nessa caminhada, e entendeu, sim, que a individualidade faz parte da relação que ele criou dentro desse lugar, chamado casamento. Ele chama de relação, mas ele entendeu hoje, ouvindo você, que ele é individual dentro dessa relação. E se essas pessoas que estão aqui já desistiram, não é uma questão de faca no pescoço, não é uma questão de abuso, mas elas estão aqui e desistiram como se você fosse a pessoa que traria para elas a resposta que elas precisam. Que não é verdade, isso não existe. Como que você... O que você poderia dizer para um casamento que chegou nesse lugar de individualidade, muros levantados, ouve você hoje aqui e fala assim, quer saber? Ele não sabe o que ele está falando, ele não vive o meu casamento, ele não sabe quem é que está do meu lado. Você poderia dizer alguma coisa para alguém assim? Eu poderia pedir você, pastor, e vocês que me deixassem responder isso amanhã na segunda palestra minha, porque na segunda palestra é o que eu vou falar. É o que eu vou falar, mas eu tenho uma palavra para você de companheiro de caminhada, de quem tem uma esposa. Eu não estou aqui como um solteiro falando para vocês que enfrentam essas lutas aí. Os nossos problemas são os mesmos, gente. Eles têm intensidades a mais ou a menos. Mas é a mesma coisa. Por isso que, você já viu o ditado assim, quem larga e casa só mudou o problema de endereço? Porque é verdade, o ser humano tem um problema, não é a sua relação. Claro, feridas maiores, situações talvez inimagináveis para mim aqui, mas uma coisa eu posso ocupar essa tribuna e não ser hipócrita. Se nós não crermos que Jesus morreu para fazer de mim e de você uma nova criatura, gente, tem coisa mais interessante para fazer lá fora, vamos para lá, ué. Você fica aqui nesse ambiente que não é confortável, que tem métrica para tudo, que tem que dar dinheiro ainda por cima, que tem que fazer o que é. Não, vamos embora fazer outra coisa, que é isso? Nós só estamos aqui, não é porque tem gente que fala assim, eu amo a casa de Deus. Eu acho isso uma hipocrisia danada. Para começar, Deus não tem casa. Ele não habita em lugares construídos por mãos humanas. Você pode gostar da igreja, do prédio aqui, do povo. Mas vamos falar a verdade. Tem lugar mais interessante que aqui ou não tem? Não, pastor, eu só gosto da igreja. Seu gosto é muito ruim. É muito ruim. Tá sem escolha, né? Tá sem escolha demais. Eu te dou umas opções aí que eu tenho até medo de te dar e você desviar. Porque tem uns lugares bons. É uns lugares bons demais. Por que a gente não vai? Por que a gente não vai? Você entendeu, Sérgio? São isso. Queridos, olha, cada vez mais que eu estudo a Bíblia, eu estou convicto do que eu estou repartindo com vocês. Se nós não entendermos que o nosso propósito é se tornar mais parecido com Jesus, vamos parar com essa farsa aqui, ó. Então, eu tenho que entender isso, não é a Ana. Sou eu. Ela entende para ela lá, ó. Eu espero que ela entenda, porque aí os dois entendidos vão caminhar melhor, né? Por isso que você está aqui com a sua mulher. Então você está ouvindo, não precisa cutucar ele, ou ele cutucar você, porque é um diálogo na relação. Não é um diálogo para o indivíduo, é para a relação. Então eu assumo a minha postura nessa relação como filho de Deus, ela assume a dela, e juntos nós vamos caminhar numa relação
como filhos de Deus. E é até interessante a gente fazer esse negócio de filho de Deus, porque parece uma coisa muito espiritual, na hora que vai tirar a roupa, esse negócio, fica uma coisa, e aí, agora sou filho de Deus, tira a roupa, não tira a roupa, faz sexo, não faz sexo. Não é isso. É filho de Deus numa relação prazerosa e que inclui todas essas vertentes aí. Depois você me fala se eu falei coisa que eu não devia ter falado, que eu não tem como tirar para trás, mas vocês editam aí nesse negócio depois, aí amanhã eu não falo mais, tá? Então tá, gente, tá bom? Ok. Obrigado, viu? Obrigado. Pastor.